Gabarite Direito Administrativo na primeira fase da OAB com essas 5 dicas. Eu sou Igor Maciel, professor especialista no assunto lá do Estratégia OAB, e hoje vou falar com vocês um pouco sobre uma análise das provas que eu fiz nos últimos anos, nos últimos exames de Direito Administrativo. É claro que não existe atalho, né? Você vai precisar estudar, aprofundar e se dedicar ao conteúdo. Nesse início, existem temas que são muito mais importantes do que outros. E as estatísticas vão mostrar que existem temas que sempre se repetem e que certamente, se você estudar pouco esses assuntos, você consegue aí provavelmente acertar 80% das questões lá naquela regra dos 20-80 ou 80-20. E claro, quem sabe até gabaritar as 5 questões que serão cobradas na sua prova da OAB na primeira fase. A gente preparou um material que estudou e analisou as estatísticas dos últimos 10 anos de exames da OAB. Então a gente chegou a alguns dados em gráficos, como eu mostro para vocês aí na tela, que mostram, por exemplo, aqui nessa primeira barra, que quase 20% das questões está no tema agentes públicos. Quase 13% das questões, é a segunda barra, está no tema serviços públicos. Cerca de 9% lei de improbidade administrativa, organização da administração pública e desapropriação. São os 5 principais temas cobrados pela OAB na primeira fase, banca FGV, direito administrativo. Então, para que a gente possa gabaritar essa matéria na primeira fase da OAB, a gente, claro, eu não posso começar pelo que mais cai. Se eu começar a estudar por agentes públicos, talvez eu nem entenda muito o que está acontecendo. Mas, o que eu posso fazer sim? Escolher esses 5 temas que aqui eu mostrei, agentes públicos, serviços públicos, lei de improbidade administrativa, organização da administração pública, desapropriação, e aprofundar o estudo desses 5 temas. Os demais, eu vou estudar de uma forma mais superficial, mais rápida, mais direta e mais objetiva. Claro que eu não posso começar por serviços públicos ou agentes públicos, senão eu nem vou entender. Agora, eu vou começar por introdução ao direito administrativo, princípios, atos e poderes, mas aquela leitura bem dinâmica, bem rápida, sem me preocupar tanto se eventualmente eu não estiver acertando ali os assuntos, porque afinal de contas, o que eu vou precisar é só entender a ideia geral. Professor, mas eu não sei exatamente quais são os ciclos ou ordens do poder de polícia, os ciclos ou... Enfim, tudo bem, mas talvez você não precise saber. Vamos seguir adiante, porque o que você precisa aprofundar mesmo são esses 5 temas. E quando você chegar nesses 5 temas, existem algumas subespecialidades, por assim dizer, que são mais importantes que outras. Quando eu falar de agentes públicos, priorize um pouco como funciona o concurso público, as regras que envolvem o concurso público, a estabilidade do servidor público, como é que funciona a atuação do servidor público na prática quanto à estabilidade, se ele pode ou não ser demitido, como é que funciona então esse processo para o servidor ser demitido, como é que funciona o processo disciplinar, o PAD, a sindicância. O PAD e a sindicância, eles são independentes quanto ao processo penal. Mas o artigo 126 ali da Lei 8.112 diz que se eu for absolvido no crime por inexistência do fato ou negativa de autoria, isso necessariamente vai extinguir o meu PAD, o meu processo administrativo disciplinar. Também fiquem atentos ali àquela parte envolvendo os empregados públicos, empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Quanto ao tema serviços públicos, que é o segundo mais cobrado, é muito importante você entender a diferença de uma PPP para uma concessão comum. Além disso, saber que quando a gente fala de PPP ou de concessão comum, a licitação para esses contratos necessariamente precisa ser uma licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. Também fique atento que existem 6 formas de extinção da concessão. E principalmente, que quando eu falo da extinção da concessão por descumprimento do contrato pela concessionária, eu estou falando da extinção por caducidade, né? A caducidade é a forma de extinção da concessão por descumprimento do contrato da concessionária. A terceira dica e o terceiro assunto é o tema improbidade administrativa. Aqui você precisa saber, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, pesou bem, vai bater bem forte naquele agente público que praticar um ato de improbidade. Ele vai poder perder a função pública, ter a suspensão dos direitos políticos, aplicação de multa, ressarcimento ao erário, o cara vai se dar muito mal. Mas que a lei de improbidade, a lei 8429 de 92, regulamentou esse dispositivo e trouxe ali, por exemplo, a exigência de que só existe improbidade se houver dolo. Só existe improbidade se houver dolo. Claro, houve várias mudanças na lei de improbidade em 2021 e acho que você precisa ficar atento também
e aprofundar, principalmente a jurisprudência do Supremo sobre o tema. O quarto assunto envolve organização da administração pública. Como eu mostrei para vocês, né, é o quarto tema mais cobrado, está aqui, ó, empatado com a lei de improbidade, a organização da administração pública. Esse é um assunto que envolve aquela ideia de desconcentração e descentralização. Como é que funciona a criação de órgãos? Como é que funciona a criação de entidades da administração pública? Quais são as entidades da administração pública que são pessoas jurídicas de direito público e que, portanto, seus bens são bens públicos? Quais são as entidades da administração pública que são pessoas jurídicas de direito privado, que, portanto, seus bens não são bens públicos? E aqui, nesse assunto, eu acho que você precisa decorar. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Eu vou repetir. Anota. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Para finalizar, o quinto assunto mais cobrado da OAB em primeiras fases é a desapropriação. Esse assunto ele é muito interessante e muito gostoso de ser estudado, porque afinal de contas a OAB vai falar de casos concretos e pedindo para você aplicar o direito ao caso concreto. É importante que você saiba que atualmente na desapropriação, quando o poder público declara que um determinado imóvel é de necessidade, utilidade pública ou interesse social, para construir uma escola, por exemplo, o passo seguinte é o poder público mandar uma notificação para o proprietário oferecendo uma oferta de indenização pelo bem. Antigamente, ou o particular aceitava, ou o poder público tinha que entrar com ação de desapropriação. Hoje, o particular pode submeter esse processo a formas alternativas de resolução de conflitos. Ou seja, atualmente na desapropriação, é possível que o particular envie a discussão da desapropriação do valor da indenização do bem para a mediação ou arbitragem, ou seja, formas alternativas aí de resolução de conflitos. Nessa nossa análise, eu quero mostrar para vocês que a gente analisou várias e várias questões dos últimos 10 anos aí da OAB primeira fase e, de fato, esses são os principais temas. Claro, se você tiver tempo para estudar ainda, eu sugiro que você priorize, ainda que não seja dos mais cobrados, esse tema aqui, ó, responsabilidade civil do Estado. Sugiro que você também priorize esse tema aqui, licitações, que são temas que sempre também são recorrentes aí nas provas da OAB na primeira fase. E aí, anota aí então, 5 principais temas de direito administrativos que vão te ajudar a gabaritar a prova da primeira fase da OAB. Agentes públicos, serviços públicos, lei de improbidade, organização da administração pública e desapropriação. Não necessariamente você vai estudar nessa ordem, como a gente falou, é muito melhor estudar organização antes dos demais assuntos, né? Existe uma sequência correta. E se esse conteúdo te ajudou, eu peço que você deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal e comenta se você quer receber uma organização do estudo. Se você quiser que eu grave mais um vídeo aqui falando, olha, como eu estudaria se eu fosse fazer hoje a primeira fase da OAB.